O nosso intestino, né, existe um livro até antigo que fala que ele é o nosso segundo cérebro. 95% da serotonina que a gente produz é no intestino. E muita gente achava que era no cérebro, né? E 5% no cérebro. E ele funciona, hoje a gente estuda muito essa parte intestinal, como um órgão também muito responsável pela nossa imunidade. Então, por exemplo, no caso da criança autista, ela já nasce com deficiências metabólicas que vão, qualquer exposição que a criança neurotípica seja exposta, né, qualquer, por exemplo, um agrotóxico. No autista, aquilo é muito ruim para ele. E aí o corpo dele vai acionar mecanismos de defesa. Então, aumenta o processo imune e aí vira, assim, uma desordem também, né, nessa questão digestória deles. Então, a gente tem isso primeiramente como um problema, que onde a gente falou aqui, né, sobre quando se fala em incidência, por que aumentou. Na verdade, na minha opinião, eu sempre... Tudo que eu estudei, eu penso dessa forma, que por que aumenta? Porque não é só o diagnóstico. Eu acho que por ser uma alteração genética e epigenética, que ela depende do meio externo, a gente também, a alimentação industrializada, vem aí durante 30, 40 anos, muito modificada. E no caso do autista, por exemplo, produtos que têm glutamato monossódico, que é o temperinho, aquele do salzinho, do amor, né, que a gente tinha todo mundo aí, acha lindo, né? que confere aquele sabor maior no alimento, ele, por exemplo, vai fazer alteração de comportamento dessa criança. E aí, quando eu recebo um paciente autista, a primeira coisa que eu falo com a mãe, a gente entra nas dietas, né, na terapia nutricional, nas dietas de rotação, ou se tem que tirar leite, glúten, que é muito discutido no meio, mas eu ainda é uma coisa que eu falo que quem estuda e entende, você vai entender que isso está sendo ruim para aquele indivíduo, porque fica muita coisa desencontrada achando que é moda e não é. E aí essa criança, eu falo com a mãe, observa como é que as fezes dessa criança tá, manda foto para mim. Dos meus pacientes eu recebo, não é bonito, né? Mas Claro. para a gente ver exatamente assim, como que a digestão dessa criança está acontecendo, para poder entrar com as intervenções nutricionais e as intervenções de manipulados também, que eu uso probiótico, eu uso enzima digestiva para estar ajudando aquele organismo a a ter uma eficiência ali em metabolizar o alimento. Quando ela falou em questões táteis, né, motoras da criança, isso tudo também vai conversar com a parte de nutrição, porque essa criança, às vezes, ela falta vitaminas importantes, do complexo B, de metilação, e aí ela não tem, ela fica, né, tendo também essa sintomatologia. Então, a gente não pode ver isolado. A equipe multidisciplinar é muito importante, vai ter o médico, vai ter a fonoaudióloga, vai ter a terapia ocupacional para poder, quando eu consulto a criança, eu falo, traz o seu filho aqui para eu ver ele. E aí eu também vou observando se essa criança tem muita serotonina, se ela tem muita dopamina no comportamento dela, que isso tudo é produzido no nosso intestino. E aí, às vezes Então, também, tem muito a ver com o que metabolismo, né? acontece? Uma criança toma um medicamento, um antibiótico, eles têm muitas alergias respiratórias também, né? Pela própria imunidade que é menor, e aí toma, aquilo desorganiza ela no comportamento dela demais. E o açúcar?